Bem pessoal, estou aqui para fazer esse vídeo dentro de uma sequência falando a respeito da democracia, de como nós chegamos ao ponto que nós estamos, de onde partiu, né, toda essa história, como se desenvolveu e o que pode vir para diante e se há maneiras de restaurarmos a ordem natural pré-revolucionária. Então, dentro desse pensamento, né, dessa intenção, eu encontrei aqui um texto do professor Olavo de Carvalho, que foi publicado aqui no canal do Cleiton Submente. Foi publicado hoje, dia 24 de novembro de 2022. É um texto do professor Olavo que ele publicou em 23 de novembro de 1999. Então, atualmente já tem mais de 20 anos. Mas, como tudo que o professor deixou, continua bem atual, porque é a verdade, né? É o texto Humanismo e Totalitarismo. Então eu vou ler esse texto completo e vou pontuando alguns comentários, né, para tentar deixá-lo, né, um pouquinho mais claro, dada a profundidade que tem esse texto, tá bom? Então ele começa dizendo aqui assim: ou há uma realidade absoluta e eterna, acessível, ainda que parcialmente ao indivíduo humano, ou não há. Então esse é o primeiro ponto, né, de partida desse texto, da ideia de que vamos falar. Na primeira hipótese, ou seja, haver uma realidade absoluta e eterna, acessível ao ser humano, mesmo que parcialmente, então nessa primeira hipótese, todo vislumbre dela que tenha sido experimentado, ainda que fugazmente, tem uma importância universal objetiva como realização das supremas possibilidades humanas, mesmo que essa experiência tenha acontecido a um indivíduo solitário e desconhecido, e mesmo que dela nada tenha se registrado para a posteridade, entre aspas, e integrado no legado, entre aspas, cultural. Tal é o caso dos santos anônimos, como os Wali-Ulahi, os amigos de Deus do islamismo, referidos ao lado dos homens espirituais famosos e em escala de valor não inferior ao deles por todas as tradições religiosas e sapienciais. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele está explicando essa primeira hipótese, né, de haver uma realidade absoluta, eterna e de alguma forma acessível ao ser humano, né? Então qualquer vislumbre que haja, alguém tenha tido dessa realidade absoluta, mesmo um pedacinho muito rápido, né, tem uma importância universal, tá? Como a realização das supremas possibilidades humanas. Então, isso seria o ponto mais alto do conhecimento das realizações humanas, tá? Mesmo que tenha acontecido alguém isolado que não conseguiu registrar, não conseguiu integrar, né? Então, diversas religiões, culturas reconhecem isso, como ele falou aqui no Islã. Esses Wali-Ulahi, os amigos de Deus, são pessoas que tiveram esse pequeno vislumbre dessa realidade eterna. E são pessoas muito consideradas, né? São colocadas ao lado dos homens espirituais famosos, né? Então essas tradições, elas reconhecem, tá, esses vislumbres dessa realidade absoluta e eterna. Continuando, a história da sabedoria aí não passa do registro de uns quantos exemplos notáveis, escolhidos ao sabor da acidentalidade que os tornou famosos. A fama e o consequente registro histórico
Não significa nem que esses casos sejam os mais elevados no que diz respeito à qualidade e quantidade dos conhecimentos obtidos, nem que entre eles, tomados em conjunto na sua sucessão histórica, exista a unidade identificável de um processo, de vez que, como Deus protege da notoriedade muitos dos que lhe são próximos, muitos elos decisivos dessa cadeia, se é que ele existe, têm de permanecer desconhecidos da, entre aspas, cultura humana e da história. Na Bíblia, por exemplo, a figura misteriosa, evanescente, perfeitamente ahistórica de Melquisedeque, da qual pouco se sabe além de que é o nome do fundador da ordem sacerdotal em que se insere o próprio Cristo, não é menos decisivo espiritualmente do que um personagem da relevância pública e histórica de Moisés. A história aí não é senão o mostruário mais ou menos casual e fragmentário de uma unidade transcendente, a qual só se realiza numa meta-história que permanece acessível, paradoxalmente para o gosto moderno, a indivíduos sem importância histórica nenhuma. Então o que o professor está explicando aqui, né? Que nesse caso da realidade absoluta ter sido revelada a algumas pessoas tiveram um contato, mesmo que pequeno e fugaz, com essa realidade, né? Faz com que a história da sabedoria seja o registro desses exemplos, né? Desses acontecimentos, né? Dessas pessoas, de maneira acidental. Ou seja, se existe, né? Se existe uma cadeia histórica, né? Uma sucessão, né? Uma evolução, né? Ela permanece oculta a nós, né? Então não há uma, por exemplo, ele está citando aqui o exemplo de Melquisedeque, que está na Bíblia. Melquisedeque é um personagem importantíssimo, mas a própria Bíblia relata que ele não tinha ascendência registrada, né? Então não se sabia exatamente de onde que ele veio, para onde que ele foi, qual era a história dele, né? Mas ele é tão importante, né? Ele não é menos importante do que uma personalidade bem histórica, bem relevante como Moisés, que podemos dizer assim, a figura central de toda a história do povo judeu, né? Então, aquele aparecimento rápido, fugaz de Melquisedeque na história é tão importante quanto toda a história de Moisés, que tem sua história registrada já de antes do nascimento dele, né? E dali toda a sua vida de 120 anos, né? Então ambos, um não é menos importante do que o outro. Então o professor conclui que a história é um monstruário mais ou menos casual e fragmentário de uma unidade transcendente, né? E essa unidade transcendente só se realiza numa meta-história que permanece acessível a indivíduos sem nenhuma importância histórica. Ou seja, então não é algo que seja acessível pelo esforço humano. Deus revela a quem Ele quer revelar, quando, como, onde Ele quiser. Então não é uma cadeia evolutiva, né? Tipo Melquisedeque leva Moisés, que leva fulano, leva ciclano, não. Ele revela Melquisedeque, revela Moisés, revela Abraão, né? Revela o profeta X. Né? Então é um processo, é uma meta-história que é conduzida pelo próprio Deus. E Ele revela a quem Ele quiser. Então conclui aqui dizendo, praticamente todas as civilizações conhecidas assentaram-se nessa hipótese. Né? Então todas as civilizações, a história delas é contada dessa forma, é estruturada dessa forma. Pessoas que tiveram esse acesso ao transcendente e algumas delas de alguma forma transmitiram esse acesso a outros, né?
isso aí fundamentou aquelas civilizações, né? Então, um grande exemplo, assim, bem evidente nos nossos tempos é o próprio Islã. Qual o fundamento da civilização, de toda a civilização islâmica? É o contato que era assim, como eu vou dizer, era frequente, assim, não era constante, mas ia e vinha, né? O contato do profeta Muhammad com essa realidade transcendente, né? Então Deus dava a ele as revelações quando ele queria, quando Deus queria que Muhammad recebesse essas revelações, né? Não era um processo, né, evolutivo, né? Bom, então essa é a primeira hipótese, né? Então, resumidamente, que existe essa realidade transcendente, né? E que Deus revela de tempos em tempos a determinados humanos, né? Então cabe a nós o que? Ficarmos abertos a essa revelação. E a sociedade humana vai sendo construída em cima disso, né? A história humana vai sendo construída em cima disso, né? A própria história do povo de Israel é assim, né? Agora continua o texto. Na outra hipótese, não há realidade transcendente alguma, nem meta-história, nem vislumbres esparsos dessa suprema realidade. Só resta então duas alternativas. Ou cada indivíduo isolado se perde e se anula na sua subjetividade empírica fatalmente cega, ou os homens se reúnem para construir pela redução de seus discursos individuais a unidade de uma doutrina ou, ao menos, de um diálogo racionalmente formulável, o único tipo de universalidade doravante possível, a universalidade de uma linguagem válida para todos os membros da espécie. Então, o que ele diz? Se não há essa realidade transcendente, né, e consequentemente não se pode haver esses vislumbres dessa suprema realidade, então o que acabamos de falar aqui, essas revelações, é tudo ilusão, certo? Então o que resta? Ou eu, você, né, nos isolamos na nossa própria subjetividade empírica, na nossa própria percepção do mundo, a percepção individual dos nossos sentidos, né, empírica, né, e que acaba sendo cega. E veja, qual o grau de percepção da realidade que nós conseguimos ter. O quanto que não somos iludidos ou iludimos a nós mesmos na percepção da realidade. Né? Então o ser humano estaria fatalmente perdido. Ou então, essa foi a hipótese da individualidade, ou então coletivamente as pessoas, né, os homens se reúnem e vamos construindo, né? Vamos pegando as nossas percepções, os nossos discursos, vamos reunindo numa unidade, né? Um diálogo racional, formulável, e criamos uma universalidade de uma linguagem que seja válida para todos. Então, essa seria a outra alternativa, né? Então, continuando. Seria um exagero dizer, como René Guénon, que, abre aspas, a civilização ocidental moderna, fecha aspas, apostou maciçamente nesta segunda hipótese, sendo o único exemplo conhecido disso. Então, o René Guénon afirmou isso, né? Que a civilização ocidental moderna, na qual ele próprio vivia e nós vivemos, ela apostou tão somente nessa segunda hipótese, né? Da construção, a partir dos indivíduos, da construção de um discurso universal, né? E diz ele que era o único exemplo histórico disso, né? De terem feito isso. Então o Olavo diz que isso é um exagero da parte de Guénon, porque, continua. Pois de um lado, dentro
dentro dessa mesma civilização subsistem poderosos núcleos de resistência fortemente apegados à aposta na meta-história. Núcleos sem cuja presença a história moderna seria totalmente inconcebível. Como prova, aliás, a própria influência de René Guénon, que nem por discreta é menos decisiva do que, se fosse preciso demonstrá-lo, seria exemplo bastante a prodigiosa expansão do esoterismo islâmico entre as elites dominantes europeias. Então, por que o Olavo diz que é um exagero? Porque dentro dessa civilização que o Guénon diz que apostou na união, né, na universalização dos discursos subjetivos, né, existem vários núcleos resistindo na ideia da meta-história, de que existe essa realidade universal e transcendente, né? O próprio Guénon é um desses núcleos, né? Porque o Guénon ele trabalhou em cima disso, né? O seu transcendentalismo, né? Foi uma influência, conforme o Olavo diz, né? Discreta, mas porém decisiva no curso da história ocidental, né? E o Olavo cita aqui também a expansão do esoterismo islâmico entre as elites dominantes europeias, que é um fato que é desconhecido das massas em geral, mas é um fato, né? Que as elites europeias, né, ocidentais, elas fazem parte desse esoterismo islâmico. Não que necessariamente elas tenham se convertido ao Islã, dizer, né? O príncipe Charles, que agora é rei, né? Ele é um muçulmano convertido. Não, ele segue ali as ideias esotéricas islâmicas, que são universalistas, né? São universalistas. Continuando. No entanto, é fato que em nenhuma outra civilização conhecida a pretensão de suprimir a meta-história e de construir uma universalidade ao nível da pura história foi tão destacada como no Ocidente moderno. Por isso, ainda que parcial, problemática e rodeada de resistências que crescem em vez de diminuir, a mencionada aposta pode legitimamente ser encarada como o principal traço diferenciador dessa civilização. Por sua eliminação dos fatores sobre-humanos e sua ênfase no papel exclusivo da humanidade na criação do novo padrão de universalidade, esse traço recebeu o nome de humanismo. Então, tirando esse exagero do Guénon, né, de que a civilização ocidental moderna ela apostou tudo nesse universalismo do discurso humano, né, a conjunção do discurso humano, tirando isso, realmente a nossa civilização ela se diferencia das demais por ter feito isso, ter essa pretensão, né, de suprimir a meta-história e construir uma outra universalidade ao nível da pura história, né? Então, essa aposta ela é parcial, o Olavo diz que ela é parcial, problemática, rodeada de resistências que crescem, né? Mas ela, mesmo assim, é o principal traço que diferencia a nossa civilização das demais que já existiram, né? Então, ao eliminar os fatores sobre-humanos, que veja, todas as outras civilizações elas sempre levaram em conta fatores sobre-humanos, né? E na maioria dos casos eles eram os mais importantes. Então, eu citei aqui a civilização islâmica. Por que existe a civilização islâmica? Porque foi o Muhammad que decidiu fundá-la. Vou fundar aqui, não, foi um fator sobre-humano. Deus, naquele instante, decidiu criar essa civilização usando Muhammad como apóstolo, né? Então, agora a nossa ela nem que seja de fachada, de alguma maneira ela elimina esse fator sobre-humano, né? E enfatiza o papel exclusivo da humanidade para criar esse novo padrão de universalidade. Então, isso é o humanismo, né? Continuando. Entre as consequências que essa aposta atrai inevitavelmente,
há uma que tem passado despercebida àqueles que a defendem. Então aqui vem um ponto importantíssimo, tá? É que ela, para se manter, deve substituir ao mero dogmatismo autoritário das antigas tradições a nova forma de tirania muito mais abrangente e cerrada, que, por não deixar nada da conduta humana, mesmo íntima e secreta, escapar ao seu controle, se denominou com muita propriedade totalitarismo. As relações de implicação recíproca de humanismo e totalitarismo são um tabu em que se assenta, como sobre a conspiração para ocultar um crime originário, a parte mais pública e hegemônica da cultura moderna. Então, veja bem o que o professor está dizendo, né? Essa aposta na construção de um discurso universalista fundamentado apenas no ser humano atraiu uma consequência, né? Tem como consequência, né, o totalitarismo. Então, se você for dizer para um humanista, né, de hoje, do passado, imagina você chegar e dizer para Erasmo de Roterdã, falar: meu filho, esse humanismo que você está defendendo aí vai resultar no totalitarismo. Ele não conseguiria conceber isso, tal como hoje, né? Você dizer alguém que é humanista, né, defende o ser humano e tal, olha, meu filho, a consequência dessa sua defesa, da sua ideia, vai ser o totalitarismo. Mas o Olavo vai demonstrar como se dá isso. Porque veja, o humanismo, para se manter, ele tem que substituir o dogmatismo autoritário, né, das antigas tradições. Então, os dogmas antigos, né, que são considerados autoritários, têm que ser removidos, e no lugar dele vai surgir uma tirania mais abrangente ainda e fechada, que não deixa escapar nada da conduta humana, até a íntima e secreta, que é o totalitarismo, né? E aí vamos ver que ambos têm, humanismo e totalitarismo têm relações recíprocas, implicação recíproca, um leva ao outro, né? Só que dizer isso é um tremendo tabu. E o Olavo diz que é o tabu em que se assenta a parte mais pública e hegemônica da cultura moderna, e esse tabu é como se fosse uma conspiração para ocultar um crime originário, né? Então, quer dizer, então esse tabu seria como o sujeito lá tá rico, né, milionário, mas por que ele dá milionário? Porque ele matou alguém que era rico, tomou a riqueza dele, mais ou menos isso, né? Olavo quer dizer, né? Então vamos continuar. Dois fatores contribuem para manter intocado esse tabu. De um lado, o prestígio, mesmo que quase mágico, da palavra humanismo, originariamente designando apenas a aposta na autonomia da humanidade em relação a todo sobre-humano. O termo humanismo tardiamente veio a ser usado para designar, na retórica e na propaganda política, a defesa dos seres humanos contra as tiranias desumanas, obscurecendo assim aos olhos da multidão o fato historicamente inegável de que nenhuma das grandes tiranias modernas se assentou na devoção ao supra-humano, mas, ao contrário, todas elas nasceram da adesão professa ao humanismo, da aposta no universal histórico. Então aqui ele está mostrando dois fatores que mantêm, né, esse tabu da relação entre humanismo e totalitarismo intocado, né? Então, primeiro, o prestígio da palavra humanismo, né? Então, só de você falar em humanismo, né, dizer eu sou humanista, os olhos do ouvinte já brilham, né? Por quê? Porque esse termo originalmente era a aposta do ser humano, né, agir de maneira autônoma ao sobre-humano. Então, o ser humano é o centro, né, das coisas. Ele é autônomo, né? Depois, como propaganda, né,
foi usado como propaganda, como discurso, né? Como retórica, a defesa do ser humano contra a tirania dos humanos. Né? Então, o humanista é aquele que defende os direitos do ser humano. Né? Só que isso não deixa as pessoas perceberem, né? Porque veja, o humanismo ele defenderia os direitos do ser humano contra as tiranias desumanas do passado, vamos dizer, por exemplo, a tirania da Igreja Católica medieval, né, que se basearia no sobre-humano, na vontade de Deus, então as pessoas sofriam por causa disso. Então agora, não. Na verdade, no presente, no nosso tempo moderno, nenhuma tirania, né, no Ocidente se baseou no sobre-humano. Então você vai analisar, por exemplo, o comunismo. O comunismo baseou no sobre-humano? Baseou numa revelação divina? Não. O nazismo? Também não. Então veja, então ele está mostrando que nenhuma dessas grandes tiranias modernas se assentou nessa devoção ao super-humano, mas todas nasceram da adesão professa ao humanismo, apostando no universal, nesse mesmo universal histórico do humanismo. Então, por exemplo, o comunismo não defendia, né? O marxismo defendia um novo homem socialista. E não é uma unidade de discurso construída pelo ser humano, uma unidade uma universalidade, né? Uma realidade universal construída pelo ser humano, imaginada pelo ser humano. O nazismo é a mesma coisa. Então o que concluímos? Essas tiranias eram humanistas. Né? A terrível tirania de Stalin é humanista. Hitler era um humanista. Coisa, não? Continuando. Do outro lado, toda a história moderna se desenrola ao fio das lutas entre duas facções dos construtores do universal histórico. Os adeptos da doutrina universalmente válida e os adeptos do diálogo em aberto. Por exemplo, os marxistas e os liberais. Né? Então, os marxistas seriam os adeptos da doutrina universalmente válida e os liberais os do diálogo, deixar o diálogo aberto e tal. Ou os nazistas e os social-democratas. Nazistas têm uma doutrina universalmente válida, os social-democratas abrem para o diálogo. Né? Cabe aos primeiros, quer dizer, os que aderem a essa doutrina universalmente válida, representar a opção totalitária ostensiva, a periódica vantagem a favor dos... Certo? Então, ou seja, então eles mostram ostensivamente essa opção totalitária. Eles, como é que vamos dizer? Eles são o rosto claro, né, da consequência totalitária do humanismo. Já os segundos, né, continua dizendo, ó, a periódica vantagem a favor dos segundos e a hegemonia que desfrutam ao longo do tempo. Então vou ler novamente tudo para ficar bem claro. Ó. Como cabe aos primeiros representar a opção totalitária ostensiva, a periódica vantagem a favor dos segundos e a hegemonia que desfrutam ao longo do tempo dão a impressão de que o ciclo moderno vai na direção da vitória sobre o totalitarismo e de que, portanto, este não pertence à natureza mesma desse ciclo. Isso só pode ser explicado como um resíduo das eras passadas. Então veja bem, ó. Então, como eu já disse, né? Marxismo, nazismo, representa essa face totalitária clara. E parece que, de tempos em tempos, né, a vantagem dos liberais, dos social-democratas, né, vai aumentando, eles vão vencer, eles derrotam o totalitarismo, né? Qual é a narrativa da Segunda Guerra Mundial? É a democracia vencendo o nazifascismo, não é isso? Então, e aí eles vão, esses liberais, né, esses adeptos do diálogo, vão hegemonizando, né, tem uma hegemonia ao longo do tempo,
Tudo isso dá a impressão de que esse ciclo histórico moderno vai estar caminhando para onde? Para a vitória final sobre o totalitarismo, né? E que o totalitarismo não faz parte desse ciclo, ele é um resíduo das eras passadas, né? Então, por exemplo, o nazismo é o quê? O nazismo é um resíduo ainda daquele pensamento, né, totalitário medieval da Igreja Católica, né? Então a Inquisição é da mesma natureza que as perseguições nazistas, né? Então é essa imagem que fica, né, que é passada. Assim, a invenção tipicamente moderna do totalitarismo vai sendo cada vez mais atribuída a épocas que o desconheceram por completo e que não poderiam sequer imaginá-lo, ao mesmo tempo que o totalitarismo mais expansivo pode perpassar de cabo a rabo todo o ciclo moderno sem jamais ser percebido como fenômeno caracteristicamente dele e só dele, que é o que de fato ele é, né? Então, ou seja, o totalitarismo é uma invenção moderna, né? Então, se você for pesquisar na história, até basicamente o século XX, não existiu totalitarismo. Pode pesquisar, né? No Ocidente, então, não existiu. Mas, aplica-se, quantas vezes eu já li falando do totalitarismo da Igreja Católica na Idade Média, ou que nem isso, mas que as sociedades da antiga Mesopotâmia eram totalitárias. Mas peraí, exibiam mesmo as características do totalitarismo? Não, né? Então é uma invenção moderna, só que é atribuída a essas sociedades que eu desconhecia e nem sequer podia imaginar. É o que o professor Olavo dizia, né? Que se você dissesse a Gengis Khan que alguém teria o poder que Stalin teve, dizia que Gengis Khan ficaria horrorizado. Porque era impossível. Não havia, mesmo que se quisesse fazer isso, não havia meios de se fazer. Mas isso não passava pela cabeça das pessoas, dos piores tiranos, né? Então, o totalitarismo mais expansivo perpassa todo esse ciclo moderno sem que as pessoas percebam que ele é um fenômeno desse ciclo moderno, né? Então ele é característico, ele não é algo que ficou, ele é característico, né? Então, continuando, embora só a modernidade tenha conhecido regimes totalitários, a imagem dela permanece limpa de todo contágio como a horrenda figura do totalitarismo, na medida mesma em que as épocas que não o conheceram são sacrificadas como bodes expiatórios no altar da autolisonja moderna, né? Então, ou seja, mesmo que o totalitarismo só exista na modernidade, é uma característica da modernidade para limpar a imagem dessa própria modernidade, se joga o totalitarismo como algo de época que não conhecia. Então essas épocas, principalmente a Idade Média, né? Coitada da Idade Média, é sempre sacrificada, né? Sempre xingada, assim, como a era do totalitarismo, né? Os caras nem tinham ideia do que era totalitarismo. Continuando. No entanto, a perpetuidade, ao menos cíclica, do totalitarismo e da luta contra ele por parte dos adeptos do diálogo na época moderna, bem como a ausência de ambos esses fenômenos em outras épocas, sugere por si mais que a conveniência, a imperiosa obrigatoriedade lógica e moral de não caracterizar a época moderna por um desses traços apenas, e muito menos pelo mais bonito deles tomado isoladamente, e sim pela coexistência de ambos. É errado, pois, associar o tempo do humanismo apenas com a defesa da liberdade do diálogo, pois o totalitarismo está presente nele com a mesma constância da ideologia dialogal e o singulariza tanto quanto ela. O totalitarismo não é a sombra de épocas passadas que obscurece as luzes,
da civilização humanista é a sombra da própria civilização humanista, com que ela obscurece injustamente a nossa visão das épocas passadas. Então veja, se a gente for considerar honestamente esse ciclo da modernidade que vivemos, né, é o que? É justamente um ciclo de totalitarismo, regime dialogal, totalitarismo, regime dialogal, né, em que parece um lutando contra o outro, né? E conforme já viu, se você for ver em outra época histórica, isso não aconteceu, não existiu, né? Então é isso. Temos que caracterizar nossa época pela existência de ambos. Quer dizer, nossa época não é só a época do totalitarismo às claras, e não é também, como ele diz, né, que o tempo do humanismo não é só a defesa da liberdade do diálogo, né? São os dois, né? E, consequentemente, o totalitarismo é a sombra da civilização humanista que acaba escurecendo a nossa visão a respeito do passado, né? Então, vamos continuar. Porém, há mais 4 itens que devem ser levados em consideração nesse exame impiedoso da era moderna. Primeiro, se o totalitarismo está associado ao humanismo ao menos tanto quanto o está a ideologia dialogal, a revelação desse fato suprimiria no mesmo instante boa parte do prestígio dessa ideologia, que, não podendo subsistir sem a sombra que por contraste a faz parecer luminosa, se dissiparia instantaneamente na hipótese de ausência dele. Tá? Eis aí porque a queda do Muro de Berlim não inaugurou no mundo a anunciada era de liberdade, mas um estado crônico de intervenção policial. Então o Olavo aqui vai falar de 4 itens que tem que ser levado em consideração ao examinarmos impiedosamente a idade moderna, né? Então, se percebemos, né, se temos essa descoberta de que o totalitarismo está associado ao humanismo tanto quanto à ideologia do diálogo, né, liberal, né, ao entendermos isso, como esse próprio vídeo está fazendo com você que está assistindo, já tira aquele brilho, né, da ideia humanista, né, de dizer como humanista. Aquele brilho nos olhos já se apaga, né, porque o humanismo ele parece brilhar justamente por estar em contraste com o totalitarismo, né? Não, ambos fazem parte, né? Tipo, ambos são filhos do mesmo pai, né? Então aquele brilho cai, né? E nos leva a entender coisas como, por exemplo, conforme ele disse, né? Que, bom, a queda do Muro de Berlim foi o quê? Foi o símbolo da queda de um totalitarismo. Bom, se o totalitarismo caiu, então, vejam só, chegou a hora da liberdade, né? Quer dizer, era o que se difundia na época, né? Agora vamos começar a liberdade, né? E não foi, né? Passados mais de 30 anos, o que a gente vive nessas sociedades é a intervenção policial, né? A intervenção do Estado cada vez maior na vida das pessoas. Ou diria você que é livre, você está no Brasil, mesmo que estiver na Europa ocidental hoje, você é livre para dizer o que você quiser. Então, continuando. Em segundo lugar, se o totalitarismo não pode ser separado da época humanista e se esta só consegue afirmar sua superioridade sobre as épocas passadas, projetando sobre elas a sua própria sombra, de modo a fazê-las parecer totalitárias, cabe perguntar se também esta projeção e esta mentira histórica não estão na própria natureza da era humanista, e se esta poderia subsistir um só instante se tal mentira fosse universalmente revelada como tal. Então, ele continua o raciocínio, né? Então devemos perguntar, né? Então, se o totalitarismo faz parte do humanismo, né? E essa era ela se proclama superior
lançando a sua própria sombra totalitária sobre épocas passadas, né? Porque eles dizem, não, hoje vivemos a época da liberdade, lá no passado, lá o camponês medieval não tinha liberdade nenhuma, coitado. Vivia lá tiranizado, coitadinho, não tinha direito a nada, e nós aqui temos, né, vários direitos, né? Então é isso que se afirma, né? Então chega a essa conclusão de que essa mentira histórica é parte, devemos nos perguntar, e chegar a essa conclusão de que é parte da era humanista. E a era humanista só pode subsistir ela poderia subsistir se essa mentira fosse revelada, se fosse do conhecimento universal. Imagine se isso fosse ensinado nas escolas. A ideia do humanismo continuaria a subsistir como tal? Bom, provavelmente não, né? Terceiro lugar, é preciso perguntarmos com toda a firmeza requerida para isso se a ideologia dialogal, com todos seus encantos, é efetivamente algo mais do que pura ideologia, no sentido depreciativo de Eden Clyde, abre aspas, vestido de ideias, fecha aspas, com que o humanismo encobre sua face totalitária. E se considerada na densa realidade concreta de sua cumplicidade congênita com o totalitarismo, essa ideologia não se desfaria em miserável pó de palavras. Então, terceira questão, né, é essa, né? Se essa ideologia dialogal, né, o liberalismo, democracia, direitos, né, não é só pura ideologia, é só um vestido de ideias, né, que o humanismo esconde sua face totalitária, né? E se mostrado que na realidade, né, na densa realidade concreta, essa ideologia dialogal ela é cúmplice do totalitarismo, né? Então será que ela não se desfaria também? Estaria um pó de palavras, né, como ele diz. Então cabe nos perguntar. Em quarto e último lugar, restaria examinar se o próprio diálogo nas condições concretas em que se exerce, não no seu mero conceito abstrato e idealizado, não consegue se instalar e manter apenas por meios discretamente totalitários, pronto a convertê-los em totalitarismo ostensivo ao menor sinal de perigo para os fundamentos de sua existência, isto é, ao menor sinal de desmascaramento do pacto humanista entre totalitarismo e diálogo. Tá? Então, o quarto ponto, né, o último ponto é examinarmos se esse diálogo, né, essa ideologia do diálogo, né, conforme hoje se usa a diversidade, né, a diversidade, diálogo, democracia, né. Então vamos lá. No exercício concreto desse diálogo, dessa ideologia dialogal, né, não na sua ideia abstrata, né, ele só se consegue instalar por meios discretamente totalitários, meios de controle completo, né? E quando percebe que o fundamento da sua existência está em perigo, converte em totalitarismo ostensivo, né? Quando, conforme o Love diz, né, ao menor sinal de desmascaramento do pacto humanista entre totalitarismo e diálogo, quer dizer, ao se perceber, né, como se diz na Bíblia, né, cair as escamas dos olhos de que há um pacto entre esse humanismo, né, entre essa ideologia do diálogo e o totalitarismo, que são as duas faces, os dois lados do humanismo. Então, quando a gente começa a perceber isso, começa a despertar para isso, como agora é o meu caso, espero que seja de muitos, cada vez mais, né, de rejeição à sociedade moderna e de busca da sociedade tradicional. Você percebe essas coisas, então
esse sistema dialogal rapidamente se converte em totalitário, ele começa a calar as pessoas, a persegui-las. Não é justamente isso que está acontecendo no Brasil atualmente, em vários lugares. O professor aqui não tinha razão. Então vamos para a conclusão. Se as doutrinas da liberdade política, da democracia e do diálogo não puderem subsistir a esse exame, é porque não tem substância nenhuma fora deste pacto. Então o professor propõe esse exame de 4 questões. Tá? Essas 4 questões, né? 4 itens, né? Então, primeiro que se revelarmos essa associação de totalitarismo e ideologia dialogal, o prestígio do humanismo irá cair. Segundo, né, o totalitarismo pode ser separado da ideologia dialogal, né, e consegue-se provar que ele não está escondendo a sua sombra, o seu lado sombrio, projetando sobre épocas anteriores. Terceiro, né, a ideologia dialogal é mais do que pura ideologia, ela funciona mesmo na prática, né? Ou ela é cúmplice mesmo do totalitarismo. E quarto, né, esse diálogo ele consegue se manter, ele consegue se instalar e manter sem um meio totalitário, e ele resiste como tal, como diálogo, quando se ameaça a sua existência, ou ele recorre rapidamente ao totalitarismo, ele se converte em totalitarismo, né? Então, são os 4 pontos os 4 testes, né, que o professor propõe, especialmente ao humanismo, né, mas especialmente ao seu aspecto dialogal, né? Então, enfim, dessa maneira, o professor Olavo de Carvalho demonstra a relação recíproca entre humanismo e totalitarismo, né? Um deriva do outro. Então, eu achei esse texto importantíssimo. Então, se vocês quiserem ler, tá no canal do Cleiton Submente, na comunidade, tá? Então, leiam e reflitam nesse documento. E assim, ele é uma base importantíssima para o nosso trabalho de entendimento da modernidade, da democracia, e sua rejeição e retorno às tradições, à sociedade natural, orgânica, a qual temos que viver, né? Não nesse mundo ilusório que nós vivemos. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês essa leitura, os comentários, né? E muito obrigado à atenção de todos. Fiquem com Deus e rogamos ao nosso Pai Eterno, a Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, São Pio de Petrautina, São Miguel Arcanjo e todos os santos, por nós, pelo nosso país, né? E pelos nossos propósitos, se forem da vontade de Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.